Vocês já se perguntaram de onde veio a tradição de doces ou travessuras? A gente imagina crianças fantasiadas, risadas, sacolas cheias de guloseimas. Mas e se eu te dissesse que a origem dessa brincadeira é muito mais sombria do que qualquer filme de terror que você já viu? E se, em uma pequena e esquecida cidade, essa tradição nunca perdeu seu verdadeiro e assustador significado? Prepare-se, porque a história que vou contar hoje vai te dar pesadelos. Nossa história começa em Ravenswood Creek, uma cidadezinha isolada, cercada por uma floresta densa e antiga, onde as tradições não morrem, elas apenas adormecem. Todo ano, no Halloween, as ruas ficavam estranhamente silenciosas. Os pais trancavam as portas, apagavam as luzes das varandas e abraçavam seus filhos, rezando para a noite passar rápido. Porque em Ravenswood Creek, o doces ou travessuras não era para as crianças da cidade, era para outras crianças. A lenda, sussurrada de geração em geração, falava dos filhos da névoa. Diziam que eram os espíritos de crianças que se perderam na floresta séculos atrás, durante uma fome terrível. Agora, todo dia, 31 de outubro, eles retornavam. Não vinham com risadas, mas com um silêncio pesado. Não usavam fantasias, mas seus rostos pálidos e olhos vazios eram mais aterrorizantes do que qualquer máscara. Eles não pediam doces, eles faziam uma troca. Cada casa devia deixar na soleira da porta uma pequena oferenda, um doce, mas não um chocolate ou uma bala. Era um objeto de valor sentimental, um brinquedo de infância, uma joia de família, uma fotografia querida. Em troca, as criaturas ofereciam uma travessura. Elas simplesmente passavam pela casa e não levavam ninguém. Se uma casa não deixasse a oferenda, a porta se abria sozinha durante a noite, e um dos filhos da casa desaparecia para sempre, para se juntar aos filhos da névoa na floresta. Essa era a verdade em Ravenswood Creek. Um pacto silencioso de medo. Agora, conheçam Léo, um adolescente de 16 anos que tinha acabado de se mudar para a cidade com sua família. Ele achava tudo aquilo um absurdo, uma lenda boba para assustar crianças. Seus pais, querendo se integrar, seguiram a tradição à risca, deixando um antigo relógio de bolso do avô na porta. Mas Léo... o Léo era cético, ele era curioso, e sua curiosidade seria sua ruína. Na noite de Halloween, enquanto seus pais dormiam, Léo decidiu que iria desmascarar aquela farsa. Ele pegou a câmera do celular, abriu uma fresta da cortina do seu quarto no segundo andar e esperou. A rua estava deserta, banhada por uma luz pálida da lua. O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir as batidas do seu próprio coração. Foi então que ele viu. Primeiro, uma névoa rasteira começou a subir da direção da floresta, envolvendo as ruas como um sudário, e da névoa surgiram as figuras, pequenas silhuetas se movendo sem som. Não eram crianças fantasiadas, eram exatamente como a lenda descrevia. Pálidas, com roupas surradas e olhos que pareciam buracos negros no escuro. Léo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O ar ficou gelado. Ele continuou filmando, a mão tremendo. As criaturas se moviam de casa em casa, em uma procissão macabra. Elas não batiam. Apenas paravam em frente a cada porta, pegavam a oferenda deixada e seguiam em frente. O som que faziam não era de passos, mas um arrastar suave, como folhas secas ao vento. Então eles pararam em frente à casa ao lado, a casa dos velhos Miller. A varanda estava escura. Não havia oferenda. Léo prendeu a respiração. Ele viu uma das pequenas figuras levantar a mão. A porta da frente dos Miller, trancada e aferrolhada, rangeu e se abriu lentamente, revelando a escuridão total lá dentro. A criatura entrou. Alguns segundos se passaram, segundos que pareceram uma eternidade. Depois, a figura saiu, mas não estava mais sozinha. Estava de mãos dadas com outra criança. Uma menina pequena de pijama. A neta dos Miller,
que estava passando o feriado com eles. Ela não chorava, não gritava, apenas caminhava com o olhar vazio, como se estivesse em transe, desaparecendo com eles na névoa. O celular de Léo caiu de sua mão batendo no chão. O terror o paralisou. Aquilo não era uma lenda. Era real. Um horror indescritível e real. Ele correu para a porta de seu quarto e a trancou. Empurrou a cômoda contra ela. Seu ceticismo havia se transformado em pânico puro. Ele olhou pela janela novamente. A procissão fantasmagórica estava se aproximando de sua casa. Ele viu quando uma das figuras parou, pegou o relógio de bolso de seu avô e o guardou. Um alívio momentâneo o inundou. Eles estavam a salvo. Mas então, algo terrível aconteceu. A criatura que pegou o relógio parou e lentamente, muito lentamente, virou a cabeça e olhou diretamente para a janela de Léo. Seus olhos vazios encontraram os dele. Não havia como ela saber que ele estava ali. Mas ela sabia. Um sorriso fino e cruel se formou em seus lábios pálidos. A criatura levantou a mão e apontou diretamente para ele. Não era um gesto de ameaça, era um convite. Um convite para se juntar a eles. Naquele momento, Léo entendeu a verdade mais profunda e assustadora. Os doces não eram para apaziguar os espíritos. Eram para escolher as próximas vítimas. Cada objeto continha as memórias e o amor de uma família. E era esse sentimento que guiava os filhos da névoa até sua próxima presa. Ao deixar o relógio do avô, um objeto tão querido por Léo, sua família o havia marcado. Ele ouviu um rangido. Não era a porta do quarto. Era a porta da frente, se abrindo lentamente. Seus pais não acordaram. O som dos seus próprios gritos ficou preso em sua garganta. Ele estava sozinho. Os passos suaves começaram a subir a escada. Um arrastar lento e constante, cada vez mais perto. Toque, 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 na porta do seu quarto. Léo se encolheu no canto, fechando os olhos com força, esperando o inevitável. No dia seguinte, a família de Léo o procurou por toda parte. A polícia foi chamada. Encontraram a cômoda empurrada contra a porta do quarto e o celular caído no chão. A última gravação mostrava apenas uma névoa densa e o som de um arrastar suave, seguido por um rangido de porta e um corte abrupto. Léo nunca mais foi visto. A lenda em Ravenswood Creek ganhou um novo e terrível capítulo. E agora as pessoas dizem que, se você olhar com atenção na noite de Halloween, pode ver uma nova figura entre os filhos da névoa. Uma figura um pouco mais alta que as outras, segurando um celular que nunca para de filmar, com olhos vazios que para sempre buscam um rosto familiar na janela, convidando o próximo curioso a descobrir a verdade por trás do doces ou travessuras. Então, da próxima vez que você ouvir essa frase, lembre-se da história de Léo. Lembre-se que algumas tradições nascem do medo. E alguns medos são reais. Obrigado por assistir a essa história aterrorizante. Se você gosta de mistérios e contos que te deixam acordado à noite, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas investigações no mundo do inexplicável. Durmam bem, se conseguirem.